Hoje, 17 de junho de 2026, quarta-feira, vamos ler um artigo, um novo livro. Pela graça de Deus, pretendo publicar, que é a Revelação Celeste. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por esta oportunidade de falar da tua palavra, da tua revelação celeste, das tuas duas alianças de Abraão e de Cristo eterno, para que nós possamos edificar no coração, na fé e caminhar no caminho, na verdade, na vida que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome dele, agradecemos ao Pai Trino. Amém. Então, qual é a base da nossa fé cristã? É a revelação celeste, certo? Enquanto os anjos caídos seduziam a humanidade em civilizações suméricas e egípcias e indianas, mais do Oriente, o verdadeiro Deus do céu e da terra desceu com seu filho angélico, cristofânico, para revelar todo o caminho, a verdade e a vida a Abraão. Então Abraão ele viu Jesus descendo para julgar Sodoma e Gomorra. Olha, Jesus era cristofânico, ele vinha com dois anjos, ele vinha como anjo, o anjo do Senhor, né? Ele era o Senhor. Então Abraão se ajoelhou diante desse anjo, serviu alimento antes de Jesus deixar os dois anjos e voltar para o céu. Jesus ele desce do céu, volta para o céu, como anjo na época de Abraão e como homem encarnado e glorificado hoje, né? Então ele desce e sobe e vai e vem. Para Jesus as dimensões da alma e da matéria é uma só para ele e está sobre essas dimensões, porque ele é o Criador, ele é imanente à criação. Então ele está sobre todas as leis da criação, porque as leis foram feitas por ele. E tem como finalidade, causa e fim último a ele. Então por isso nós nas orações fazemos de Cristo, com Cristo e para Cristo, né? Toda a criação, nossa alma é dele, é nele e para ele, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Então Abraão obedeceu e saiu da, da Suméria, Babilônia, aquela região do Crescente, e saiu da cultura demonista, que hoje está querendo voltar aí com o México, as pirâmides aí na Copa do Mundo e os rudimentos dos anjos caídos, né? Macumba, candomblé, maçonaria hermética, maçonaria egípcia, indiana, yoga, kundalini, a cobra, né? Toda essa Babilônia de cultos e seitas orientais. Então ele saiu do meio dessa cultura demonista e foi para a terra de Israel, antiga Canaã. Abraão fez uma aliança contratual com El Shaddai, Jesus, manifesto cristofânico, Deus, provedor do céu e da terra, incluindo também nessa aliança a descendência de Israel. Então Isaac, Jacó, Israel, e Ismael, os edomitas e os ismaelitas. Ismael foi expulso por Sara e Abraão para a Média, e lá ele se uniu aos edomitas e os ismaelitas, que é Esaú, né? Esaú também veio de Israel, mas ele se uniu aos ismaelitas na região da Média e causaram grandes transtornos ao povo de Israel. Grandes perturbações passaram o povo de Israel desde o primeiro êxodo do Egito, que era a civilização da morte, das pirâmides, do subterrâneo, dos anjos caídos do inferno, do Hades antigo, né, que os faraós se enterravam matando servos e todas as suas riquezas.
e adoravam aqueles deuses que Deus, no êxodo, destruiu e venceu no Egito, com as 10 pragas. Mas o povo vive hoje, o povo de Israel, em sua própria terra. Então nós já estamos no final dessa série, né? Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras, arrebatar a igreja. O que é o problema da questão do arrebatamento? Muitos cristãos não tomam em conta, não dão foco, não interessam muito sobre o arrebatamento. Mas o arrebatamento vai ser o maior fenômeno que a Terra já viu, depois da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, maravilhoso, glorioso, para sempre, vida eterna, um corpo eterno. Mas ele vai dar esse corpo eterno a toda a igreja que está em cemitérios e que está viva. Mas por que Jesus vai arrebatar a igreja, os cemitérios? Porque os cristãos ficarão vazios de esqueletos, de corpos, e se unirão com ele nas nuvens, como está em 1 Tessalonicenses 4. É o mistério de Cristo que Paulo revelou, né? Passou-se 4.000 anos para Deus revelar esse mistério, que ele vai ressuscitar massa de cristãos e judeus convertidos, né? Nesse dia das trombetas e da voz do arcanjo, nas nuvens. Isso será um fenômeno em todas as nações, a ONU, a Europa, Estados Unidos, o mundo árabe, o Oriente, a China, o Japão. Vai ter gente sendo ressuscitada nos cemitérios, sendo transformada no piscar de olho nas ruas, nos mercados, né, no trânsito. Quer dizer, vai ser o caos, né? Porque os cristãos estão dirigindo, vão, pum, desaparecer. Vão sair. E vai começar, então, na Terra, para aqueles que ficarem, vai acontecer milhares de desastres, né? É claro, assim, que muitos não sofrerão desastres, porque terão equipamentos de segurança, os automóveis, aviões terão equipamento de segurança, terão um copiloto, mas haverá, sim, uma escala imensa de desastres, de operadores, de repente, uma empresa, né, de torre de controle, vai desaparecer todos os controladores de voo, né? O hospital vai desaparecer aí, metade da equipe médica de enfermaria, né? Os colégios, no outro dia, como é que vão ter aula? Sumiram os professores, metade dos professores, ou sumiram todos os professores. Então isso vai dar uma notícia global, e agora com a internet, o que está acontecendo, o que aconteceu. Muitos vão ver que foi o arrebatamento e vão se converter. Pois não foram os cristãos, eles falaram que iria acontecer isso e aconteceu. Tá vendo? Então nós temos que pegar as Bíblias, vamos pegar as Bíblias, porque agora o anticristo vai inventar uma narrativa e vai enganar tentar enganar todas as humanidades, vão forçar a marca da besta. E a gente só vai poder ser salvo se for degolado pelo anticristo. E vai vir Moisés e Elias em Israel e vai começar a estudar as profecias, a escatologia, vai correr pela internet, o mundo afora, procurando livros de escatologia, de doutrina bíblica, para entender esse fenômeno. E claro, os aparelhos eletrônicos, elétricos, não vão ser atingidos. Eu acho que não, porque Jesus, ele quando desmaterializou o seu próprio corpo, ele não queimou nem o linho. Então, não vai haver danos aos circuitos eletrônicos, placas, que a humanidade, tudo funciona com chip. Não vai haver dano nenhum ao chip, a nada. Nisso aí a gente não precisa se preocupar. Mas a ausência das pessoas, dos corpos, vai acontecer, né? E a ausência dos restos mortais também vai acontecer, né? Em grande parte, né, das pessoas que, imagina, velórios, quantos velórios estarão acontecendo nesse dia e um corpo vai desaparecer ali dentro do caixão, né? Aí as pessoas vão dizer, mas cadê? Estava morto, estava aqui no caixão, sumiu. Então, ele vai ressuscitar num corpo glorioso que vai passar pelo telhado. Então, as pessoas vão ver as pessoas ali no caixão levantando, subindo para o céu. E as pessoas vão ter celular, vão ter câmera, e como é que vão esconder isso aí tudo? Quer dizer, a gente tem muita curiosidade com esse fenômeno. Mas por que Jesus está fazendo isso, né?
Se desde Gênesis, Deus, o Pai, Jesus cristofânico, Yahvé, que apareceu a Moisés na primeira aliança, por que que ele está tirando as pessoas cristãos, a igreja viva da terra? Tem alguma explicação, porque em Gênesis ele diz: crescei-vos e multiplicai-vos. E na Torre de Babel, no capítulo 11 de Gênesis, Jesus confundiu as línguas dos homens para que ele não saísse por aí, né, construindo pirâmides aí como Camboriú, né, o maior prédio de, de residencial do mundo ali, né, em Camboriú, quer dizer, para ficar todo mundo amontoado no lugar, né, gerar renda, mercado e etc. Por que que Deus nunca foi a favor disso, de criar cidades densas, populosas? Porque a gente vê que, que as pessoas, o custo de vida fica muito caro, né? As pessoas não têm água suficiente, as pessoas não têm silêncio suficiente, as pessoas não têm paz, um bom sono, né? A não ser que compre um apartamento lá em cima, né? Mas mesmo assim, alguns prédios, quando é muito alto, balança, né? Um prédio de Nova York, que os artistas compraram milhões de dólares, e ele está balançando até 40 centímetros, né? Então, por que Deus, então, vai tirar as pessoas? Apocalipse de São João, a gente estudando Apocalipse, eu fiz um estudo completo, está aí no canal. Você pode estudar capítulo a capítulo, que o Apocalipse mostra e revela, foi revelado a João, que Deus vai se vingar das nações que o rejeitaram a Cristo. O mundo árabe, principalmente, o mundo comunista, socialista, materialista, ele vai se vingar, ele vai começar uma luta cósmica contra essas nações, até que Jesus desça com a igreja em 7 anos, destrua o anticristo, a besta, o falso profeta, jogue no lago de fogo, julgue os sobreviventes, haja o Armagedon, que está próximo de acontecer, a guerra entre todas as nações, né? Você vê que agora teve o G7 e o Trump passou pelo lado do Lula, nenhum dos dois se cumprimentou, né? Então veja que havendo conflitos, tensões entre os chefes de estados, guerra, né, entre o Ocidente e o Oriente. Agora nós vemos esse problema na Europa com os migrantes islâmicos, né? Tem o canal do Sérgio Tavares que só tem comentado sobre isso, problemas de crimes lá, né? Pessoas jovens que não estão preparados para ir para um país de primeiro mundo, de alta tecnologia, de alta cultura, né? Então eles caem em crimes, cometem crimes lá. Então também a cultura com familiar é diferente, né? Então, etc. Então nós estamos nessa grande tensão. Mas o arrebatamento é o ponto de virada da história humana. Porque Deus, que estende 2000 anos de graça da cruz de Jesus Cristo, pregando nos altares a comunhão, o sacrifício, a confissão, o arrependimento, ele vai fechar essa porta da cruz e começar a abrir uma outra porta, agora com Moisés e Elias e 144 mil apóstolos das 12 tribos de Israel. Então Israel Jesus vai focar em Israel e vai se vingar contra os inimigos de Israel, contra os inimigos das tribos de Israel, e vai descer o seu reino depois de 7 anos no Monte das Oliveiras, que já está proibido de construir em Israel, porque os engenheiros descobriram que embaixo dele há uma rachadura, que essa rachadura pode abrir, e dessa rachadura vai jorrar água. E a água já está no Mar Morto, ela já está emergindo, até criando peixe. Os bolones, você pode procurar na internet, já está aparecendo em volta do Mar Morto. E ali vai jorrar água de Jerusalém para o Mar Morto, vai se tornar um lago doce. De tanta água dessa fonte que vai jorrar, quando Jesus tocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Mas o Israel vai ter grandes guerras ali, grandes conquistas, vai vencer muitas guerras, mas no final é Deus que vai vencer a última guerra do Armagedon para Israel. Como ele já fez com Senaqueribe, lá no Antigo Testamento, Deus venceu Senaqueribe com um anjo, né? Então, para Deus vencer os exércitos humanos,
fácil. Não é nada impossível. Seja lá qual nível de tecnologia eles tiverem, como o Putin aí tem esse Oneric, né, esse míssil aí supersônico. Tanto faz. Pode ter o que arma que for, Jesus vence. Ele é o Senhor dos Exércitos. Então essas são as duas alianças, esse novo livro, nós estamos, se Deus quiser, com a graça de Deus, vamos publicar. Isso é um artigo, mostra a revelação celeste, imagina. Deus falando com Abraão ali, desceu do céu com 2 anjos. É uma cena tremenda, né? Tremenda. E que coisas tremendas nós vamos ver no céu, né? Quando nós formos arrebatados. Vamos conhecer do cosmos, do universo que Deus criou. Da Jerusalém celeste preciosa, 2.100 quilômetros, uma cidade de ruas de ouro e pedras preciosas, com o rio da vida dentro dela. E o sol é o rosto de Cristo. Coisas que a gente não pode nem pensar, que abala a mente e o coração da gente, tão frágil para essas coisas ainda, porque nós estamos em barro de vasos de barro ainda. Então, se você ainda não tem esse Jesus, esse reino de Deus, essa aliança eterna, apostólica de Cristo, confesse seus pecados e aceite essa aliança para a sua vida, sua família, seus amigos. E você que já nos assiste, depois de pedir o seu like, de pedir o seu comentário, e para o grupo Cruz de Força, temos ainda os arquivos do curso de Teologia Bíblica, pode ser pedido R$ 40, mais o correio, você conversa comigo no privado. Eu deixo a minha bênção final, dê um like, comente, compartilhe, se gostou. Fique então com a bênção de Aleph, o oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, Congregação Luz e Força, para o grupo WhatsApp também, Cruz de Força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.